Fala pessoal, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje nós vamos falar sobre um sério problema que ocorre na internet hoje em dia, que são as famosas fake news, que são as notícias falsas, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like aí embaixo. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve, porque tem vídeo todo dia, tá bom? Bom pessoal, é basicamente o seguinte, fake news, pra quem não sabe exatamente o que é, são notícias forjadas, notícias inventadas do nada pra criar algum tipo realmente de boato, alguma coisa assim, ou às vezes até afetar alguém de uma certa forma injusta, tá? Isso não é exclusivo da internet. A fake news ela existe já há um bom tempo, desde a mídia tradicional, desde os jornais, jornal impresso, isso aí já existia, boatos que ocorriam aí na mídia, principalmente para prejudicar alguém, e isso não é só do nosso século, a gente tem desde dos séculos passados esses boatos que são ocorridos, mas na internet isso está se tornando uma coisa endêmica, tá tomando conta principalmente das redes sociais, porque hoje em dia existe muito uma coisa chamada que é a famosa luta pelos cliques, tá? Então muitos desses sites maliciosos que espalham essas notícias que não existem, eles ganham dinheiro com os cliques, então essas notícias são criadas, na maioria dos casos, para gerar clique, e aí quando a pessoa clica lá, lê a notícia, muitas vezes ela vê que é uma coisa que não é verdade, ou ela simplesmente compartilha uma coisa que ela vê na linha do tempo do Facebook, compartilha para os amigos, e o amigo compartilha, e assim vai embora, né? Então, hoje em dia realmente está acontecendo uma enxurrada dessas fake news, e aí a gente se pergunta, tá, mas como que a gente pode se prevenir disso? Como que eu descubro às vezes o que é uma fake news? Porque provavelmente você já deve ter passado uma notícia falsa, ter compartilhado isso em alguma rede social sua, assim como eu já fiz isso também, porque muitas vezes elas acabam sim sendo convincentes. Mas o que você deve fazer? Tem umas que são muito fáceis de pegar, que é basicamente quando você olha notícias muito assim exageradas, né, muito fora da realidade, bombástico, olha só o que aconteceu, fulano de tal foi pego com dinheiro no meio da rua. Quando você vê alguma coisa muito exagerada, procure outras fontes também, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, porque se for uma notícia tão bombástica assim, várias mídias vão relatar esse tipo de notícia. Então se você vê alguma coisa estranha, vai lá no Google, dá uma pesquisada, pesquisa sobre aquele assunto para ver se você encontra algo que realmente, outras fontes mais confiáveis, de jornais, etc., que tenham a mesma notícia. Se você não vê isso mais em nenhum lugar, provavelmente é um indicativo que já é uma fake news, né? Uma notícia falsa, uma notícia inventada. E também é legal você olhar o próprio endereço do site. Muitas vezes se você vê aqueles endereços Telegrama Diário do Nordeste, Telegrama Bombástico, são uns nomes meio estranhos que você nunca viu na vida do site, também já é difícil de confiar. Não quer dizer que porque não é um site que você não conhece, que não seja confiável, mas é um indicativo muito grande. Então a gente tem que ter muito bom senso hoje em dia para repassar as informações, porque realmente o fake news tem esse objetivo. Criar uma polarização muitas vezes entre as pessoas, às vezes gerar discórdia entre as pessoas e tal, ou ser só um clickbait, né? Você vai clicar lá e não é nada daquilo, é uma notícia inventada, mas você clicou, o cara já ganhou o dinheirinho dele lá no site que ele inventou e tal. E aí você talvez me pergunte, mas Becker, por que essas pessoas não são punidas, né? Hoje em dia, estão se criando leis para poder ir atrás desse tipo de pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, mas é muito difícil rastrear, porque as pessoas que criam esse tipo de site normalmente fazem isso já pensando para não serem pegas. Então elas criam esses sites em servidores que muitas vezes não são dentro do Brasil, que eles remetem para outros endereços, e é difícil de localizar essas pessoas. Mas com o tempo, provavelmente, pode ser que isso melhore. Só para vocês terem uma ideia de como isso realmente está fugindo do controle, pessoal, lá na Europa criaram-se algumas leis já que elas penalizam as pessoas caso elas transmitam essas notícias sem conferir se aquela notícia é verídica. Então se você vê uma coisa no Facebook, você repassar aquilo e aquilo criar algum tipo de problema, você pode sim ser penalizado por isso, tá? Se eu não me engano, o Facebook ou algumas redes sociais lá na Europa até colocaram alguns questionários antes de você replicar a notícia para saber se você realmente leu, tá? Então, por exemplo, você vai dar o compartilhar e ele faz algumas perguntas da notícia para ver se você acerta as respostas e para ver se você pode compartilhar aquilo. Porque hoje em dia a gente lê muito título de notícia e já compartilha, e já tira a conclusão. Então você vê uma notícia que muitas vezes não é uma fake news, não é uma notícia falsa, mas ela é um título que faz você entender uma coisa, e aí quando você lê a notícia é outra. E é até sacanagem, você lê e fala, pô, o cara realmente fez isso para enganar, né? Então quando você lê lá a notícia, você fala, pô, esse cara fez isso.
né? Sei lá, um político fez tal coisa. Aí quando você vai ler, não é aquilo, é outra coisa. E aí você já compartilha aquela notícia falando aquilo, já criticando, já emitindo opinião, fazendo textão no Facebook. E quando você vai ver a notícia, não é nada daquilo. Às vezes você faz isso e algum amigo seu comenta lá: ô filhão, você leu a notícia aí? Não é isso, cara. Não é isso que você tá falando. Dá uma lida na notícia direito e tal. Então a gente precisa começar a ser mais crítico no que a gente lê e no que a gente compartilha, porque a gente tá realmente passando informação para outras pessoas que vão passar para outras pessoas, né? E se você vê alguém espalhando uma fake news, dá um toque na pessoa, fala, ó, isso aí, você percebeu que isso não é uma notícia verdadeira? Não é legal fazer isso e tal. Então, é importante para que as pessoas tomem consciência. Às vezes a pessoa tá compartilhando um monte de notícia falsa e não tá nem sabendo, tá bom? É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, até para você ficar informado da realidade. Porque se você ficar compartilhando essas notícias e acreditando nessas notícias falsas, que são totalmente inventadas, você vai viver numa realidade à parte e vai entrar, às vezes, em discussões, emitir opiniões que não tem nada a ver com o que tá acontecendo de verdade, beleza? Então, é importante para você e para todo mundo à sua volta. Compartilhe esse vídeo aí com os amigos, com a família e deixe o seu like porque ajuda bastante. Não esquece de se inscrever no canal porque tem vídeo todo dia e eu quero saber o seu comentário aqui embaixo se você já compartilhou alguma fake news e depois viu que era uma notícia falsa, beleza? Eu sou o Becker, até o próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.